Se você é aquela pessoa que sofre mais pelo cliente do que ele mesmo, que carrega nas costas os projetos que nem são seus, e vive frustrada, exausta, e no final de tudo ainda leva a culpa dizendo que a estratégia não deu certo, esse vídeo é pra você. Recentemente, eu fui pra terapeuta, cheguei na terapia muito frustrada, muito indignada, falando, nossa, como é que eu atraio esse tipo de cliente folgado pra minha agência, sendo que eu sou uma pessoa que se importa com os projetos, sabe? Eu sou a única pessoa que se importa realmente com o projeto da pessoa. Às vezes eu me importo mais do que a pessoa mesmo, o projeto dela, e ainda assim eu não sou valorizada. As pessoas não pagam o preço que eu quero. Sempre eu coloco a estratégia, movo mundos e montanhas para conseguir colocar a estratégia no ar. E quando dá alguma coisinha errada, a culpa cai toda pro meu lado. Cara, eu ficava muito indignada com essa situação. E eu levei pra terapia e falei, cara, a gente precisa resolver isso, porque não tá dando certo. E foi aí que a minha terapeuta me disse algo, meu bem, que mudou completamente a minha vida. No começo ali foi um pouquinho difícil de aceitar, mas depois tudo começou a fazer sentido. Ela falou, você se importa demais. Você se importa. Você já percebeu o que significa a expressão eu me importo? Aí eu falei, não. Ela falou, quando você se importa, você importa o problema da outra pessoa para você. E se você é a agência dessa outra pessoa, ou se você está prestando um serviço para essa pessoa, ou se você está ajudando ela no dia a dia, o seu papel é simplesmente fazer a sua parte bem feita. Se a outra pessoa não fizer a parte dela, é um problema dela e não seu. Você não deve importar os problemas delas pra você. E na hora, assim, fez assim, explodiu minha cabeça. Mas assim, ó, explodiu um triplex na minha cabeça no mesmo momento. E a verdade é sempre essa. Quando você encontra uma pessoa que diz que se importa com aquela situação, que se importa com o problema, que se importa com o projeto, que se importa, é uma pessoa sobrecarregada. É uma pessoa que se doa demais e é uma pessoa que provavelmente não vai dar conta do que ela tá falando que vai dar conta. Eu não tinha essa clareza e desde que comecei a passar a ter essa clareza, a cumprir contrato, a fazer o melhor dentro do que eu havia combinado, eu comecei a atrair clientes com muito mais clareza e muito mais autorresponsabilidade. Eu tive uma cliente muito grande por muito tempo que eu fazia absolutamente de tudo. Olha, a gente precisa contratar uma pessoa para isso. Eu ia lá e contratava. Às vezes eu colocava a pessoa que ela contratou dentro da agência, pagando imposto, e ela, você acha que ela me passava imposto dessa contratação? Não, não pagava. Mas por quê? Porque eu me importava com o projeto. Dava estratégia, analisava estratégia, criava produto, desenhava o suporte, enfim, eu fazia de tudo um pouco para aquele projeto. E a pessoa mal fazia a parte dela e quando dava errado, a culpa era sempre minha. E eu acho que foi a minha maior escola, porque foi quando, né, eu cheguei pra terapeuta e falei, cara, não tá dando mais, eu não consigo mais sustentar essa emoção de ter que dar conta de tudo. E ela falou, não, você não precisa dar conta de tudo, você precisa dar conta daquilo que você foi contratada pra fazer. Você precisa dar conta daquilo que você combinou que você ia fazer. E isso eu passei a levar pra minha vida inteira, não só pros meus projetos na Ginger, não só pros meus projetos de produtos digitais, de produtos físicos, de aqui em casa, na rotina, no mundo fitness, na amizade, com o meu filho, com o meu marido. Eu comecei a usar isso pra tudo. Eu me proponho a fazer muito bem feito aquilo que eu me propus a fazer e nada além daquilo. Eu não me importo mais tanto. Se dá certo ou não dá certo, a culpa não é minha. A culpa é minha com relação aos meus projetos, mas com relação aos projetos dos outros, não é minha. Então, se você é essa pessoa que, né, bate no peito e com orgulho e fala, eu me importo, saiba que você está atraindo pessoas folgadas para perto de você. Pessoas que não se responsabilizam pelos projetos dela e vão responsabilizar você porque você se importa. E na maioria das vezes você é a única pessoa que se importa. Você vai acabar atraindo pessoas que estão tentando terceirizar o fracasso delas. E nem é por maldade que elas fazem isso, tá, gente? Às vezes é até inconscientemente mesmo. E eu não tô falando para você ser desleixada, não, tá, gente? Eu tô falando para você cumprir contrato, para você fazer o que foi combinado você fazer, para você ser excelente naquilo que você combinou entregar, naquilo que você combinou fazer. Seja profissional, mas não faça over delivery. Tem várias pessoas no digital que falam que você tem que fazer o over delivery. Não tem. Você tem que cumprir contrato. É isso que você tem que fazer. Porque senão, você nunca vai dar certo no digital. Porque o digital tá cheio de gente querendo terceirizar o fracasso. Cheio. E você entregar mais não é bondade, não é compaixão. É falta de limite, claro. É falta de priorizar os seus projetos pessoais, os seus projetos de negócio, a sua vida. Então,
Para com isso, para de se importar, para de ser a Madre Teresa de Calcutá, querendo facilitar a vida de todo mundo. Não, se nem a pessoa facilita a vida dela, não é você que vai lá salvar o alecrim dourado, tá? Salve-se a si mesmo. E agora vamos fazer um exercício bem prático, tá? Pega um papel e uma caneta aí e começa a anotar em quais projetos você tá se doando demais. Eu acho que esse foi o primeiro passo para eu sair dessa inércia de ficar me doando demais em projetos que nem as pessoas se importavam. Então, o que eu fiz, tá? O que eu, Pamela, fiz? Eu fiz uma lista realmente de relacionamento com o filho, de relacionamento com o marido, de relacionamento com amigos, de projetos, de contratos que eu tinha. E aí eu fui analisando. Eu falei, ó, isso aqui cabe no projeto, isso aqui não cabe, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. E eu fui colocando limites. Então, para essa pessoa, o meu limite é esse. Para esse contrato, o meu limite é esse. Para esse não sei o que, o meu limite é esse. E aí eu comecei a atrair pessoas muito melhores para os meus projetos, tá? Não vou dizer que eu, me livrei 100% de pessoas folgadas, porque isso é quase impossível. Mas, por exemplo, sei lá, o último caso que eu tive de um cliente que tentou começar a terceirizar ali para mim tarefas que não eram minhas, que a antiga Pamela provavelmente iria aceitar, dessa vez eu consegui colocar com muito mais clareza e muito mais facilidade limites em falar, olha, querida, isso não está no nosso contrato e esse não é um serviço que a Ginger presta, tá? Se você quiser, eu posso tentar te indicar alguma outra pessoa para fazer isso, mas não está no escopo do nosso contrato, do nosso combinado. O valor pago mensalmente cobre isso, aquilo, aquele outro. E a pessoa falou, não, beleza, tudo bem, isso realmente não é da sua alçada. Então, até assim, pedidos simples, às vezes, eu tenho alguns clientes de criação de conteúdo, eles pedem para outras pessoas entrarem em contato comigo para pedirem arquivos em vídeo, em JPEG. Eu falo, isso não está na alçada da agência, porque é um tempo que a gente tem que parar para ir procurar arquivo, para ir, ver como é que a pessoa vai baixar. Então, você perde ali uma meia hora nesse rolê para ser simpática, para se doar um pouquinho mais, pro over delivery, e aí meia hora por dia você acaba virando o secretário do cliente. Então eu já coloquei, falei, ó, isso não está no escopo da agência, você tem acesso a todos os conteúdos criados para você, então você pega a pastinha e libera lá para a pessoa. Isso não é do escopo da agência, a gente não tem serviço de secretariado, tá? Então, lógico que eu não falei com essas palavras, mas a gente tem que deixar muito claro quais são os nossos limites. E você só vai deixar claro os seus limites quando você impor a si mesmo os limites que você vai impor às outras pessoas. Então, pare de se importar tanto com as outras pessoas. Pare de se importar com os projetos de outras pessoas. Se importe com os seus projetos, se importe com os seus negócios, se importe com a sua vida. E faça esse exercício de pegar cada relação que te incomoda, onde você acha que está se doando demais, e imponha os seus próprios limites. E isso não é sobre ser fria, é sobre ser justa. A partir do momento que eu comecei a fazer isso na minha vida, sobrou muito mais tempo para mim, para eu realizar mais projetos, para eu ficar com minha família, para eu fazer mais esportes, para eu ter uma rotina mais tranquila, conseguir tomar um café da manhã em paz, sem 20 pessoas me ligando pedindo arquivo. Quando eu cortei isso, a minha paz começou a reinar. Então, seja mais justa com você, preserve a sua energia, preserve o seu tempo pro que realmente importa para você. Porque se você quer crescer aqui no marketing digital, você precisa impor limite nas outras pessoas. Porque o fardo de crescer no digital já é enorme, né? Já tem que criar conteúdo, tem que criar estrutura, tem que aprender de tráfego pago, de ecossistema, de funil, de CRM, de suporte, de um monte de coisa. E aí, se você for viver para ficar agradando os outros ainda, aí você não sai do lugar, amiga. Você não precisa ser secretária de ninguém, terapeuta de ninguém, gestora de projetos de ninguém. Você precisa fazer o seu papel muito bem feito. É só isso que você precisa fazer. Combinado? Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e me acompanha também no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição, porque eu tenho certeza que você vai adorar acompanhar o meu dia a dia. A gente se vê por lá. Tchau!